Integração contínua para aplicações iOS utilizando as ferramentas que a própria Apple disponibilizou. Bom, com essa nova atualização do sistema operacional da Apple, o Mavericks, o Xcode e o aplicativo Server também foram atualizados e agora eles estão integrados e fazem a compilação remota dos seus aplicativos. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz essa configuração em poucos passos. Primeiro, atualize seu sistema operacional para o sistema operacional Mavericks. É o procedimento simples de atualização pela Apple Store, é gratuito. Depois você deve também atualizar o Xcode pelo App Store, que também é gratuito. E aí sim, para atualizar o servidor, a aplicação servidor, você precisa entrar na conta de desenvolvedor, que é na página de Developer. E aqui na sua páginazinha vai ter todos os arquivos que você pode fazer download. Entre eles vai ter o OSX Server, que você deve baixar. Depois que você baixar e instalar ele, a configuração é tranquila, né? E você tendo toda a documentação disponibilizada pela Apple, que explica o passo a passo de como instalar, de como configurar seu servidor e como testar suas aplicações. Vamos mostrar aqui um caminho bem simples desse processo. Bom, após a gente ter feito a atualização do sistema operacional e do Xcode, a gente instalou o server. Depois que ele tiver instalado, a gente precisa habilitar o serviço de Xcode, que está aqui embaixo. Na abinha de serviços é o último serviço. Nesse serviço você vai setar o botãozinho, o switchzinho para on, e a partir daí ele vai demorar um pouquinho para alterar o status dele para disponível. Assim que ele já estiver disponível, você configura quem pode acessar, quem pode ver os bots. E depois você vai configurar o seu time de desenvolvimento. Essa é a parte mais importante para a gente. A gente vai selecionar aqui, vai colocar o nome do nosso time. Se não tiver aqui, vai adicionar, colocar o usuário e senha lá do usuário da Apple. E aí, em seguida, quando isso aqui estiver configurado, tem um detalhezinho que não é documentado. E no meu caso aqui teve problema, ele não criou uma pasta interna, que é a pasta para o Team Server, para esse time daqui. Então foi necessário executar esse comando aqui, que foi criado dentro da pasta var, um diretório Teams Team Server e seus usuários, né, e setar a propriedade para ele. Depois que eu criei isso aqui, é preciso também configurar quem são os desenvolvedores. Para isso você precisa instalar o certificado de desenvolvimento na sua máquina e o perfil de desenvolvimento. Para o certificado, basta você entrar na sua página no Member Center, fazer o download do certificado. E o detalhe é que quando você for instalar na sua máquina, nas chaves, você tem que selecionar para ser sistema, que essa parte de sistema vai ser acessada mesmo com outros usuários, porque isso aqui vai ser um serviço. Se você deixar ela cadastrar no login, como é o comum, não vai funcionar. Então você tem que deixar por sistemas. Então depois que tiver configurado o certificado, você precisa configurar também o perfil de desenvolvimento. Você vai baixar esse perfil de desenvolvimento também da conta, só que dessa vez você vai ter que colocar ele num diretório. E esse diretório, deixa eu mostrar qual é o diretório. E para a pasta vai ser esse aqui. Dentro da biblioteca, servidor, Xcode, data, provision profile. Se não existir esse diretório, você deve criar. Aí quando você for aqui, você vai colocar diretamente seus profis de desenvolvimento que você baixou na loja, da lojinha lá da Apple. Com isso aqui você já está com seu servidor configurado. Só falta agora você dizer aonde ele vai buscar os códigos. Então você vai configurar os repositórios. Aqui você vai colocar todos os repositórios. No caso estamos trabalhando com Git, pode ser Subversion ou Git. Então você vai colocar os repositórios que você quer adicionar. Eu adicionei apenas um servidor Git e um repositório, na verdade. Então pronto, a parte de configuração do servidor mesmo, da parte de infraestrutura está feita. O que precisa agora é a área para o desenvolvimento. Vamos então acessar esse servidor com a visão que os desenvolvedores vão ter.
Então eu vou entrar na pasta localhost xcode, localhost no caso que eu estou na minha máquina, mas você vai usar o domínio do seu servidor, xcode/bots, ou /xcode apenas. Então quando você entra nessa página aqui, ele vai listar para você os aplicativos que estão sendo integrados, vai mostrar a última integração que aconteceu, e se tiver uma fila aqui, ele vai dizer qual será a próxima. E aqui os últimos arquivos. Mas você pode entrar em cada um. Aqui temos apenas dois aplicativos que a gente desenvolveu. Um está com teste de falhando, mas está compilando completo, mas está com erro de teste. E o outro está compilando completo, sem erro de teste, porque não tem teste nesse, mas ele tem um problema de análise, porque é uma variável não utilizada. Então ele aponta até esse tipo de problema. Se eu quiser fazer a integração de algum deles dois, basta clicar aqui que ele integra na hora. Mas vamos ver um deles para entender qual é a configuração. Se você quiser criar um novo bot, é só clicar na telinha mais. No caso aqui eu estou logado com o meu usuário dessa estação. Você pode habilitar outros usuários, por exemplo, de um LDAP. No caso aqui estamos usando o usuário dessa estação. Então eu estou logado. Posso clicar em mais aqui, criar um new bot, ou no caso editar aqui, que eu quero mostrar as configurações para vocês. Nas configurações, a primeira é o servidor. Então ele vai dizer qual é o repositório, a gente seleciona daquela lista que está isso aqui é fixo, vai ser um combo box. Aquela lista que a gente configurou no servidor vai aparecer aqui. Dentro dele a gente pergunta qual é o ramo, qual é o branch que a gente vai utilizar e qual é o caminho direto até o arquivo .project. Então a gente vai descendo dentro do Git, dentro do diretório, até a gente chegar no arquivo .project. O esquema, esse aqui também é um detalhe muito importante. O esquema, a gente tem que colocar o esquema de forma que ele seja compartilhado. Quando criamos o esquema lá no Xcode, ele fica na pasta do usuário. Para compartilhar isso aqui, a gente entra lá no Xcode, vamos aqui olhar, clica lá no esquema aqui em cima, gerenciar esquemas, manejo de esquemas, e a gente vai ver que tem dois esquemas, mas os esquemas eles têm que estar aqui com essa flag aqui habilitada, que é compartilhado. Quando a gente habilita isso aqui, ele coloca num diretório, que esse diretório vai ser visível. Se a gente não colocar aqui, ele fica no diretório invisível, né, oculto. Então voltamos lá para o servidor, colocamos o nome do esquema que a gente quer que seja utilizado para compilação e damos um nome para esse bot. Tem um agendamento que a gente pode colocar para ele executar apenas manual, de tempos em tempos, ou quando acontecerem commits. Isso aqui ele verifica se tem novos commits de 5 em 5 minutos. E também tem um script que eu não testei, mas você pode criar scripts próprios no seu servidor. Aqui os tipos de ações que a gente quer. Se a gente quer que ele analise, teste e que arquive. Se você quer que alguém faça download e instale os aplicativos, você deve fazer o arquivo. E aqui é apenas se ele quer que você limpe o diretório do projeto para cada integração. Testando, a gente pode especificar qual vai ser o teste, no caso do iOS que a gente está fazendo. E a gente pode definir ainda quais são os emuladores, né? Se você tiver com dispositivos conectados, eles aparecem aqui. Se você não tiver, você pode usar simuladores e dizer exatamente quais você quer. Eu só estou testando aqui no iPhone. Notificação é assim, se tiver sucesso, quem vai receber e-mail, e se tiver erro, quem vai receber e-mail. Salvou, ele vai estar aqui. Se você quiser integrar, clica no Integrate. Se você quiser visualizar todos os bots, clica aqui em Bots. Ele vai listar todos. E daqui você também pode mandar integrar. Essa integração às vezes é rápida, às vezes demora. Depende do que o seu servidor estiver fazendo aí de carga. Mas não costuma ser muito demorado. O processo é baixar o código, executar os testes e compilar. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil.